Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos repercutir tudo que envolve o Botafogo e os seus jogadores que deram show aí por Argentina, por Venezuela, por Paraguai, por Brasil, Angola e etc. Tudo que envolveu o Botafogo e seus jogadores aqui tem ESPN, tem Globo Esporte, tem Donos da Bola Rio, tem SBT Esporte Rio, tem Papo de Craque, tudo para você aqui num vídeo só. Agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada vídeo que cair aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Bora pro vídeo, rapaziada! Olá, muito boa tarde, tudo bem? O Globo Esporte está começando. Daqui a pouquinho a reportagem da goleada do Brasil. Matheus Martins no mano a mano, ainda ele bateu pro gol! Todos os jogos são de exigência máxima. Igor Jesus chegar batendo pro gol! São finais para nós. Luiz Henrique recebeu livre! O Botafogo vive a maior invencibilidade do time na temporada. 11 jogos sem derrota. Uma conta cheia de jogos grandes, vitórias e clássicos com o Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão, classificações contra Palmeiras e São Paulo na Libertadores. É uma equipe muito vertical, é uma equipe que tem muita mobilidade, tem jogadores inteligentes que conseguem atacar o espaço. Por isso que ele não escolhe adversário, ele joga daquela mesma forma, porque é seu padrão de jogo. O próximo desafio para esse padrão de jogo do Botafogo vai ser na sexta-feira contra o Criciúma, aqui no Maracanã, que deve estar lotado. E esse foi o palco da última vitória do Botafogo sobre o adversário catarinense há 10 anos. Goleada por 6-0 no Brasileirão. Gol do Botafogo! Mas olha a diferença. O Botafogo estava lutando para não cair. O Maracanã não tinha nem 5 mil pessoas e o time terminou rebaixado aquele ano. Hoje o clima é outro. Praticamente todos os ingressos foram vendidos. De 2014 para cá, Botafogo e Criciúma se enfrentaram mais 4 vezes. 2 empates e 2 vitórias do Criciúma. A última em junho desse ano, no primeiro turno do Brasileirão. Depois de amanhã, o objetivo é aumentar para 12 jogos a invencibilidade na temporada e seguir firme na liderança. E botafoguense, o Luiz Henrique tá voltando levinho da seleção, hein? Ontem foi um gol e uma assistência. As mensagens de carinho estavam lá. Aquela vontade de fazer as pazes, sabe? De se declarar pro velho amor em voz alta. Na cabeça de todo mundo era a noite de reconciliação. O Brasil precisava de uma vitória assim, né, Luiz? Sim, precisava por causa do nosso trabalho que a gente vem fazendo cada dia. Mas a natural desconfiança diante de uma campanha irregular parecia um filme repetido no início do jogo contra o Peru. Os visitantes até chegaram a marcar com Flores, que estava impedido. Impedimento marcado no campo, como manda o protocolo. Ele esperou o Flores completar a jogada, esse senhor aí. A primeira finalização da seleção só veio aos 23 minutos, quando Rafinha acertou o travessão. No travessão! Bateu com gosto, camisa 11 na bola espirrada. Nesse lance, Igor Jesus pediu pênalti de Zambrano. E só depois de analisar no vídeo, o árbitro confirmou a mão na bola. E ele vai marcar o pênalti, não tem por onde. Cobrança e gol de Rafinha, deslocando Galese. O atacante teve a chance de aumentar, mas chutou fraco ao tentar encobrir o goleiro peruano. E numa boa jogada com Savinho, no início do segundo tempo, mais um pênalti. Novamente cometido por Zambrano. E dessa vez nem precisou do VAR. Concentra, respira, bate com firmeza. Era Rafinha destrancando de vez o cadeado. Segundo do Rafinha, segundo do Brasil. Gerson esteve perto de aumentar. Defendeu, Galese. Igor Jesus também. Que bolão pro Wanderson, cruzamento e gol. E
E Dorival começou a fazer mudanças. Substituições que acabaram sendo decisivas. E em 4 minutos, 2 jogadores transformaram uma boa vitória em goleada. E com estilo. Velocidade, drible, encarando e deixando os zagueiros para trás. Prazer, Luiz Henrique. Entrou o jogador do Botafogo, levou pro fundo, Rafinha pedindo, Igor. Muito prazer, Andrés Pereira. Golaço! O meio-campo pisou na área, mandou um voleio de atacante que lembrou um outro camisa 7 da seleção, conhecido por essa marca registrada, o tetracampeão Bebeto. Eu sabia que quando o Luiz ia pegar na bola, ele vai para cima. E como o professor também falou pra gente, partir para cima, eu fui feliz ali, eu vi a bola vindo na minha direção, aí eu só ajeitei o corpo e fui feliz. Não foi feliz sozinho. Porque o Luiz Henrique outra vez saiu do banco para mostrar que a fase é das melhores. Bola recuperada no ataque e chute no cantinho. 4-0. Bota no cantinho! Levanta a galera brasileira! Quase 5 na bola do estreante Matheus Pereira e passou raspando. Um jogo que era importante pra gente, voltar a vencer os 2 jogos nessa parada, nessa data FIFA. Obviamente que a gente está muito longe da perfeição, mas a gente está trabalhando forte e acredito que a gente está no caminho certo. A vitória mais elástica da seleção sob o comando de Dorival Júnior e um respiro na tabela de classificação. É uma equipe ainda em formação. De repente, aí na frente, nós poderemos vir a ter dificuldades. Vamos trabalhar para que isso não aconteça. E até o próximo encontro, em novembro, poder curtir essa onda de alegria por uma relação em franca recuperação com o torcedor brasileiro. Bom, o Gil já contou, tem mais eliminatórias em novembro. Ó, dia 14 a gente enfrenta a Venezuela lá, jogo às 5 da tarde ao vivo na Globo. E depois, dia 19, a gente joga contra o Uruguai aqui às 9h45 ao vivo na Globo, aqui em Salvador. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Ah lá, ó. Teve gol de quem, Venê? Teve 2 do Hendrick. Foi do Hendrick? Ah, não? Andrés Pereira fez gol. Andrés Pereira sempre acostumado a dar alegria na torcida da seleção. O pior é que o Flamengo mandou um presente pra ele, você viu? Não dá, pô. Que isso, Venê? Deixa o Flamengo mandar o presente. Tem que mandar, ó. Não tem problema nenhum. Muito bem. A seleção brasileira goleou o Peru 4-0 e mais uma vez teve gol do Luiz Henrique, que entrou muito bem. Gostaram do desempenho da seleção, ô meninos? Gostaram do desempenho? Primeiro tempo, nota 6. Segundo tempo, nota 7,5. É mesmo? Você também concorda, menino? Eu não vou mentir pro meu público, eu sou sempre verdadeiro, vou ser bem sincero. Eu dormi no intervalo, apaguei, não vi o segundo tempo. Você não viu? Não Foi vi melhor o segundo que o tempo, primeiro. de verdade. Mas aí depois, obviamente, vi os melhores momentos, pude perceber que o segundo tempo, de fato, foi melhor. Porque o Brasil começou muito mal no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos ali, muito mal, pouca intensidade. Mas aí, de fato, o Luiz Henrique, e eu achava que ele tinha que ser titular, é um jogador que entrou muito bem, pôde fazer esse gol aí importante para ele. E esse aí foi o primeiro pênalti, né? Pênalti. Foi o que abre o placar. Não foi o Igor que bateu, mas foi o Igor que sofreu. É pênalti, né, o Pedrosa? Eu também acho. Eu acho que, assim, por mais que você tenha um movimento ali que não me parece ser assintoso, você bloqueia a chance do Igor Jesus de driblar o jogador do Peru. Acho que foi bem marcado. Inclusive, assim, no primeiro tempo, uma crítica que eu tinha ao Dorival Júnior é que o lateral direito que ele colocou, ele tem característica super ofensiva. No segundo ele subiu. Aí, beleza, aí ele deixou o lateral direito preso. Aí no segundo tempo, fazendo a análise ali dos melhores momentos, pude perceber que ele estava indo mais ao ataque. O Gerson jogou muito também, muita bola. O Gerson, quando quer, a gente sempre fala aqui, né? O Gerson é um craque, né, cara? E quando ele quer, ele consegue colocar o meio-campo no bolso. Para mim, ele foi o melhor jogador do meio-campo do Brasil ontem. É claro que eu tenho que destacar o Rafinha, que vem fazendo uma temporada espetacular e é muito subvalorizado aqui no futebol brasileiro. O Rafinha joga demais. O Rodrigo, que é o cara que seria o grande craque, né, o protagonista dessa seleção
deixou a desejar nessa data FIFA, para ser honesto. O Igor Jesus foi bem, o Andrés Pereira entrou muito bem também. O Andrés, eu acho que o Andrés foi um grande brilho aí para esse jogo. E o Luiz Henrique é o Luiz Henrique, né? Ele é um fenômeno, ele é um craque. E aqui no Brasil, em terras brasileiras, não tem jogador igual a ele. Eu também acho. Eu brinquei aqui sobre o Andrés Pereira antes da gente começar a nossa análise, mas eu acho ele um baita jogador. Sim. Na ocasião, eu falei sobre isso aqui. Eu entendo quando o Flamengo não quis comprá-lo de maneira definitiva, por envolver muitas coisas, aquela entregada para o Palmeiras, mas ele é um jogador absurdo, ele se destaca na Premier League, gente. Eu gosto dele há um tempão, desde que ele anda de skate com a fadinha. Ah, é? O que é, Venil? Escorregou? Ué, não tem esse negócio de queda no skate? O Davidson que o diga. O Davidson ontem comemorou o gol do Andrés Pereira. Vamos... É sério, ele botou, gente. Ele postou nos stories e botou golaço, Andrés Pereira. Ele falou assim, isso foi pra minha esposa. Golaço, falou que tá ali em cima, mas não morreu, não. Olha aqui, ó, vamos falar de um grande cara, falamos rapidamente dele, mas vamos falar mais, que a gente tem os números do Luiz Henrique. Luiz entra, já não é o primeiro jogo, o segundo jogo em que ele entra e faz toda a diferença, né? O Luiz mexe no placar, não só marcando gol, mas também com a qualidade que ele traz. É um jogador que tem aquele jeito brasileiro de carregar a bola, de conduzir a jogada. E às vezes a gente sente falta disso no futebol brasileiro e na seleção. E ele traz esse tipo de brilho. Luiz Henrique pela seleção tá aí os números do Pantera Negra. Ele tem 152 minutos em campo, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Uma participação de gol a cada 50 minutos. Lembrando que é um personagem que não foi titular. E esses números são saindo do banco de reservas, Lucas Pedrosa. Não, números extremamente expressivos. Um gol a cada 50 minutos é bizarro, para ser muito honesto. E eu acho que o Luiz Henrique, ele cada vez mais, ele vem cravando a sua vaga na seleção brasileira. Se titular ou não, isso aí tem que ver, porque ele joga na posição do Savinho, que também foi bem nessa data FIFA. Mas assim, diante de tudo que a gente vem assistindo da seleção brasileira, sem dúvida alguma, o Luiz Henrique, com a bola que ele vem jogando, ele tem que ser convocado todas as vezes. Jogador espetacular e é muito fruto do trabalho, repito, não só do talento dele, mas também que o Botafogo vem fazendo. Entra na seleção brasileira, vai pra dentro sem medo e consegue fazer o que a gente sabe que ele faz, que é decidir jogos. E ele tem uma característica que vai além dos números do bom do futebol, que parece que ele está se divertindo. Sim. Que jogar futebol para ele é uma grande alegria, é um sentimento que eu sinto falta em muitos jogadores. Parece que os jogadores hoje em dia são robotizados, sabe? É verdade. E o Luiz Henrique não, ele tem uma alegria. Parece, assim, me lembra muito o Ronaldinho Gaúcho. Gente, eu não estou comparando os dois atletas, por favor. Mas é o sentimento que ele passa, a essência que ele passa durante o jogo, entendeu? Sabe por quê? O medo limita a sua vontade de vencer. E a gente sente que ele não tem medo. Que ele entra, independentemente de ser uma final, uma semifinal, um jogo de campeonato carioca, não importa. Ele entra pra fazer o que ele sabe, que é jogar bola. Eu chamo ele de menino sorriso, porque ele é um cara que no clube, ele tá sempre sorrindo, trata todo mundo muito bem e ele faz isso em campo também. Ele trata muito bem a bola, ele é um carinhoso com a bola e ele só quer mostrar o que ele sabe. Ele é intuitivo. Esse é o Luiz Henrique, como o Pedrosa destacou, também concordo, o melhor jogador hoje aí jogando no futebol brasileiro e fazendo também a diferença na seleção brasileira. Pelo Fogão, não são só os convocados que vêm ganhando destaque na equipe, tem 2 jogadores que estão na lista de melhores do mundo. Quer entender? Roda o VT. Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles. Se engana quem pensa que só eles são, atualmente, os grandes destaques do Botafogo. Marçal e Cuiabano foram destaques numa pesquisa divulgada pelo Observatório do Futebol. Os jogadores do Botafogo estão na lista dos 10 melhores laterais esquerdos do mundo. A pesquisa exclui atletas que atuam nas 5 grandes ligas europeias. Cuiabano aparece em 5º lugar no ranking de melhores laterais ofensivos. Já Marçal é o 2º melhor lateral esquerdo com perfil defensivo, ficando atrás apenas de Francisco Moura, do Porto. Mesmo com esse grande reconhecimento, a dupla não é titular de Arthur Jorge. Contratado na última janela de transferências, Alex Telles assumiu a posição. Primeiro lugar do Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Criciúma na sexta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, com o objetivo de incendiar o Maraca e conseguir mais uma vitória. Muito
Muito bem, eu até mandei, você postou e eu mandei pro Marçal. Eu falei, olha que bacana, né? Até a esposa dele também postou, o GE também postou essa informação. Uma informação muito legal. Isso é um site especializado, Vene Casagrande? O Observatórios, como estava num bom VT ali, é um site especializado e acabou publicando. E eles publicam várias outras notícias envolvendo não só futebol brasileiro. E assim, é um site confiável, tá? Não é pra gente levar na galhofa, muita gente brincar, que site é esse? Não, é um site super confiável. E eles fizeram um levantamento. E assim, gente, se a gente for parar e analisar, no futebol brasileiro, por exemplo, estamos falando de 2 laterais que estão se destacando. O Marçal, cada um, claro, com as suas características. Eu acho que o Cuiabano, eu gosto muito mais do estilo de jogo do Cuiabano, ofensivo. Eu gosto muito de lateral assim. Mas o Marçal, digamos, no termo que o Pedrosa gosta, um lateral mais construtor, digamos assim. Então, assim, são 2 bons laterais, mas eu particularmente, eu gosto muito do futebol de um outro lateral esquerdo do Botafogo. Do Botafogo também? Que loucura! Que é o Alex Telles, que pra mim joga muita bola também. Estava na seleção recentemente, né? O Alex Telles, olha, eu sou fã muito, eu tava falando pro Venê, quando a bola vem pro Alex Telles, ele domina, parece que a bola ela fica feliz. Já viu? Ela muda o comportamentozinho dela, né? Ela fica, parece que ela tá sorrindo. O Alex Telles é um grande lateral. E todo mundo sabe como eu sou muito fã também do Marçal e do Cuiabano. O Marçal, inclusive, muita gente fala, às vezes coloca, Fernando, o Botafogo que você viu de todos os tempos, que eu vi, eu tenho 36 anos. O Marçal tá sempre por ali na lateral esquerda. E todo mundo, meu Deus, o Marçal, gente, você não acompanha futebol. É porque o Marçal teve interrompido na questão de você ter uma sequência, Pedrosa, por questões clínicas, né? Ele teve muitos problemas clínicos. Mas se a gente pegar o Marçal quando chega aqui, até ele ter sua primeira lesão, eu falo que é o Marçal no modo Prime 2022, o Marçal, ele era tão bom, né? Mas assim, ele tá numa sequência tão boa que o pessoal brincava, o Marcelo não veio pro Botafogo. Pô, mas a gente tem o Marçal. Sim. Porque ele é um jogador com muita qualidade, Pedrosa. Eu não tô comparando, gente, pelo amor de Deus. Tô fazendo a brincadeira que o torcedor fazia. Eu não tô comparando ele com o Marcelo, não. Mas o Marçal tem muita qualidade. Sim, qualidade, experiência. É um bom lateral construtor, como o Venê falou. Tem boa marcação também. Eu acho que o Marçal também é um cara que tem uma consciência ali de líder dentro da equipe. Taticamente é muito inteligente. Não sei se eu concordo com a lista, tá? Dele do Cuiabá. Quem são os seus 5 do mundo? É porque a lista não levou em consideração as principais ligas. Mas fora do... Acho que aqui no Brasil tem jogadores melhores do que o Marçal na posição. Pra mim, o próprio Alex Telles. O Alex Telles, o Guilherme Arana, o Lucas Piton faz uma temporada, por mais que os últimos jogos sejam... O Arana joga muito mesmo. O Arana... Esqueceu não pode esquecer o Vidal. E tem um jogador que infelizmente está machucado, né? Que é o Piquerez, que é outro jogador. Verdade. Então eu não colocaria o Marçal na lista. Isso não quer dizer que é demérito do Marçal. O próprio Alexandre que veio pro Flamengo também. Alexandre é muito bom jogador também. Bota aquela, Pedrinho. A imprensa uruguaia, ó. Ó, a imprensa uruguaia, ó. Latino-americana, imprensa geral. A imprensa da América do Sul, ó. Isso aqui é isso? Medinho do Botafogo. Olha lá o marca. Futebol internacional. Igor Jesus, el nove que ha conquistado o Brasil. E assentar a Hendrick. Colocou a Hendrick no banco. Para, Fernandão. Eu tô calado, cara. Eu tô calado, não falei nada. Ó, atenção, Penharol, o jogador do Botafogo no Brasil. Tá falando que o rival do Botafogo salvaram o Brasil. Ó a imprensa, ó. Ó o Medinho, vê a camisa preta e branca do Fogão, ó. Ai! É isso que tá acontecendo. Tem mais? Ai, meu Deus do céu. Ó o motivo do medo aí, ó. Bota na tela, Joãozinho, ó lá. Botafogo tá invicto desde agosto, irmão. Desde agosto, olha lá. Macetou o Palmeiras, macetou não, né? Amassou o Flamengo. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia, venceu o meu Leão, venceu o Corinthians, empatou com o São Paulo, venceu o Flusão, empatou com o São Paulo, empatou com o Grêmio e ganhou do Atlético Paranaense na Liga com 2Gs Arena. Tem que ter medo mesmo, mano. Não, mas nem adianta ter medo, Tá com medinho. Não adianta avisar. Não adianta mandar áudio, não adianta ir lá no Instagram. Sabe por que não adianta, GV? Porque o Botafogo vai atropelar. Igual o Brasil fez com o Peru ontem. Exatamente. Será que ele assistiu o jogo? Quem? Assistiu, tenho certeza. Fernandão, será que ele assistiu o jogo? Tenho certeza. Absoluta, concordo com o Flavinho. Certeza que ele viu o jogo. Preocupado com o Peru, né? Tava mesmo, Vaguinha! Ai, bebê! Que isso! Tá indo direto pro casamento na Serra. É só passar os resultados de ontem nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil meteu 4-0 para cima da seleção peruana.
Tivemos gol do Luiz Henrique, 2 gols do Rafinha, golaço do Andrés Pereira. Eu quero, depois dos resultados, eu quero falar rapidinho sobre a seleção contigo. O jogo ontem teve algumas situações que merecem atenção. Além do Brasil, tivemos outras 2 goleadas. Ontem a Argentina emplacou 6-0 pra cima da Bolívia. Um show de Lionel Messi, 3 gols do craque argentino. Teve gol também do Thiago Almada, jogador do Botafogo. Foi um dos jogadores que marcaram na goleada por 6-0. Tivemos também Colômbia 4, Chile 0. E completando a rodada, o Paraguai bateu a Venezuela por 2-1, além do empate por 0-0 entre Uruguai e Equador. A Argentina lidera, seguida de Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador e Paraguai. Esses 6 times estão garantidos aí na zona de classificação direta à Copa do Mundo. Em 7º lugar vem a Bolívia, que ocupa aquela posição da repescagem. Venezuela, Peru e Chile complementam então a tabela. Essas 3 seleções ficariam de fora da Copa do Mundo com os resultados de momento nas eliminatórias sul-americanas. Lembrando que em novembro tem data FIFA mais uma vez, né? Não é a última do ano. Temos mais uma data FIFA em novembro. O Brasil, por exemplo, vai encarar ainda Venezuela e Uruguai em 2024. Tá certo. Cara, vamos lá. Ontem, Brasil e Peru, e uma goleada, né? Que bom, venceu, fez o que tinha que ser feito, né? Agora foi um primeiro tempo ruim da seleção brasileira, não sei se você vai concordar comigo, é bom só pra gente não deixar passar em branco. Muito obrigado, Jorginho, pelo hino com a guitarrinha, né? Um primeiro tempo ruim, sem criatividade nenhuma, uma seleção que não consegue construir nada, ou não conseguiu construir nada. E aí ficou provado é meio forte, é uma opinião minha, quero saber se você concorda. Mas na minha opinião, Luiz Henrique não pode ficar fora desse time. Que eu acho que entrou bem mais uma vez, é outro jogador que a gente vai precisar avaliar com um pouco mais de calma. Ele mudou o jogo, concorda comigo? Ele entrou, deu outro volume, né? O Luiz, ele foi titular num jogo da data FIFA de setembro, não vou me recordar em qual, acho que no primeiro jogo até. E ele foi um pouco mais tímido, acho que por conta disso o Dorival Júnior tacou ele do time. E eu acho que o Dorival, assim, ele ao mesmo tempo que tá meio perdido, ele precisa de um pouquinho mais de tempo também pra trabalhar, né? Esse é o único ponto que eu vou defender o Dorival aqui. A gente critica muito realmente uma seleção que pode render mais, mas o técnico precisa de tempo também, né, gente? Não adianta a cada 5, 6 jogos a gente ficar aqui nessa de vamos trocar o treinador. A Copa do Mundo é daqui a 2 anos, cara, vai passar rapidinho. Já estamos a menos de 2 anos da próxima Copa do Mundo. A gente precisa agora ir com o Dorival Júnior, dar a mão pro Dorival e vai com ele, com as convicções dele, com os erros e os acertos dele. O Fernando Diniz ficou um período curto, o Ramon Menezes ficou um período curto, eu não quero defender nenhum desses antecessores, mas já que o Dorival foi escolhido, dá um pouco mais de tempo e deixa ele trabalhar com as convicções dele. Tem algumas críticas sim, eu acho que essa data FIFA serviu muito para ele entender, né, que jogadores do futebol nacional podem entregar o resultado que ele almeja, e não necessariamente o selo Europa garante bom desempenho. Eu acho que ele vai olhar com muito mais carinho pra galera que joga no futebol nacional depois dessa data FIFA. Muita gente vai questionar dizendo que foram 2 confrontos contra adversários de baixo nível. Eu concordo, mas também se não tivesse conseguido vencer esses times, a gente estaria aqui marretando. Não venceu nem Chile e Peru, vai vencer quem? Então assim, já que a tabela ofereceu 2 adversários acessíveis, que bom que o Brasil pelo menos venceu os 2 jogos. Em relação à tabela, ganhou um pouco mais de sossego, um pouco mais de conforto. A gente iniciou a data FIFA pensando que o Brasil poderia sair da zona de classificação. Seria um completo absurdo. Então assim, vamos dar tempo pro Dorival trabalhar agora. E eu acho que nesse ponto, aí pensando no nosso quintal aqui, os 3 jogadores do Rio de Janeiro que foram mais utilizados, Gerson, Igor Jesus e o Luiz Henrique, comprovam que os caras do futebol nacional podem dar conta do recado. Aliás, quem vem sobressaindo nessa seleção são jogadores do futebol brasileiro, que estão no futebol brasileiro. A galera da Europa não tá conseguindo mostrar muita coisa não, hein? Você pode... Deixa aberto, Jorginho, pode deixar aberto. E aí você pode ampliar esse raciocínio para outros jogadores. O Matheus Pereira, por exemplo, que veio por conta da suspensão do Paquetá, chegou para esse segundo jogo, chegou a entrar alguns minutos. Eu acho que você pode começar a ampliar esse horizonte, dar mais chance a gente que tem jogado no futebol nacional. Eu não sou o radical que acha que tem que ser uma seleção só de jogadores do Brasil, não. Tem muita gente boa na Europa, mas também não acho que só a grife Europa tem que garantir ao cara muito mais sequência na seleção. Então o Dorival pode equilibrar isso. E eu acho que essa data FIFA serviu muito para essa situação, além de dar tranquilidade, né? 2 vitórias eu acho que agregam um pouco mais de tranquilidade pro Dorival. Muito bem, hora de falar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Aí a parada é com você, Rodrigo Brandão. Azevedo, eu tenho certeza que o torcedor do Glorioso está bastante feliz e orgulhoso dos seus atletas, principalmente Luiz Henrique e Igor Jesus, que fizeram a diferença a favor da seleção brasileira. Ao todo, foram 3 gols,
2 assistências e a participação no pênalti que originou o primeiro gol do Brasil ontem diante do Peru. Quem participou desse lance foi o Igor Jesus e, além disso, ele marcou um gol contra a seleção do Chile. Já o Pantera Negra teve participação destacada nos 2 jogos. Contra o Chile ele marcou um gol e contra o Peru uma assistência e um gol depois de assistência do Igor Jesus. Enfim, o saldo foi muito positivo para o Botafogo nesses 2 jogos pela seleção brasileira. E aí, estendendo essa avaliação dos jogadores do Botafogo que foram convocados, os outros também tiveram destaques. Eu vou começar por Thiago Almada. No jogo de ontem contra a Bolívia, ele começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e logo na sua primeira jogada, começou a jogada que terminou no seu próprio gol, o 4º da seleção na goleada por 6-0. Passando para Gatito Fernandes, titular absoluto da seleção paraguaia, ele sofreu o primeiro gol desde que assumiu a titularidade ainda na Copa América. Gatito vem se destacando a cada partida e vem participando desse crescimento da seleção paraguaia nas eliminatórias. Já o Savarino não teve um destaque tão grande assim, ele até foi titular nas 2 partidas da Venezuela, mas a seleção não ajudou, empatou uma e perdeu a outra. E por último, o zagueiro Bastos, que deu uma assistência sensacional para o gol da vitória da seleção angolana sobre Níger ontem pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Com exceção do Savarino e do Alex Telles, todos os outros jogadores foram destaques em suas seleções nessa data FIFA. Os jogadores já estão de volta ao Rio de Janeiro, descansam no dia de hoje e voltam aos trabalhos amanhã, justamente no último dia de preparação para a partida contra o Criciúma. E amanhã a gente deve ter um panorama de quais jogadores terão condições de participar dessa partida. Valeu, Azevedo? Valeu, sim. Valeu, Rodrigo Brandão. Cara, jogo contra o Criciúma. A partida contra o Peñarol é quando, Gabriel? Quarta-feira já. Quarta-feira aqui no Rio. E aí tem o mesmo dilema de Vasco e Flamengo para a Copa do Brasil, vale para o Botafogo na Libertadores com relação ao Campeonato Brasileiro, né? Então, olha só. Cara, todo mundo, né? O Botafogo tá na liderança com 3 pontinhos de folga só. Esse é o ponto, eu queria chegar aí. O mesmo dilema vale para os 3. Na Libertadores e 2 na Copa do Brasil. Só que a diferença é que o título brasileiro pro Botafogo pode ser uma realidade, né, cara? É porque assim, vamos tentar fazer um comparativo aqui. Cada clube tem um contexto diferente, né? No caso do Vasco, de repente, tu não escala os titulares no jogo de hoje, você já tá vindo de uma data FIFA. O time frio. Enfim, tem uma diferença grande que o Vasco joga hoje 4, o Botafogo joga na 6ª. O Botafogo tem muito mais tempo, tem 2 dias a mais do que o Vasco para descansar jogadores e um dia a mais em relação ao Flamengo. O Flamengo no Brasileiro, me desculpa, gente, o título é possível, mas me parece um sonho distante. Já na Copa do Brasil, o Flamengo tá babando de vontade de ser campeão. No caso do Botafogo, as 2 frentes estão próximas, né? Tanto o brasileiro depende das próprias forças, na Libertadores está numa semifinal a 3 jogos de uma possível taça. E no caso do Botafogo, o calendário foi um pouquinho mais amigo, né? O Botafogo vai jogar na 6ª, vai ter um pouco mais de tempo para descansar. Então acho que no caso do Botafogo escala. Repito, aí a mesma leitura também para Flamengo e Vasco, nesse caso se assemelha ao Botafogo, que é a seguinte: o jogador volta, identificou um possível risco de lesão, tem alguém mais desgastado, por exemplo, Bastos faz uma viagem que é mais desgastante, o cara vem do continente africano para América do Sul. Tá percebendo o cara mais desgastado? Tira, aí você realmente poupa. O adversário não é dos mais complicados, não quer dizer que vai ser fácil, mas não é dos mais complicados. Mas acho que no caso do Botafogo vai dar para conseguir escalar todo mundo. Vamos lá, rapaziada, tá aqui o Gil dos Santos. Em 20 minutos, Luiz Henrique deu show. E a data FIFA acabou, agora é focar no Criciúma, no Maracanã. Boa tarde, Floripa. Um abraço, Gil, lá em Floripa. E o Pisurno não, desculpa, o Vitor Vidal. Savarino deu um lançamento espetacular no atacante, sair na cara do gol. E o atacante errou, mas teve uma atuação muito boa também. É outro, né, cara? Savarino, né? Dizem que jogador volta de seleção esquece de jogar futebol, né? Jogador que tem queda de desempenho quando volta da seleção. Acho que os caras do Botafogo vão voltar assim, com uma confiança lá no alto. Nesse ponto, por mais que o torcedor não goste, a data FIFA eu acho que fez muito bem a esses atletas do Botafogo. Almada volta com gol, Igor Jesus com gol e assistência, Luiz Henrique com 2 gols. O Baixo deu assistência no jogo lá da eliminatória da África. O Savarino também é um jogador importante. Até o Gatito Fernandes está atuando no Paraguai nessa última sequência. Então acho que assim, pro Botafogo esse mito aí vai se quebrar um pouquinho. A galera vai voltar da data FIFA de repente com ainda mais tesão para jogar pelo clube. Um abraço aqui, a Denise Mendonça tá por aqui. Valeu, Denise. Pedindo pra galera curtir o programa aqui no YouTube. É verdade, né? Chega junto, galera. Deixa o like aí, não custa nada, não paga nada e ajuda a impulsionar aqui o nosso conteúdo.
Vamos lá, cadê a rapaziada do Botafogo aqui? O Alessandro tá aqui, o Botafogo é o Botafogo, não fiquem de salto alto, 2023 foi ontem. Esquece, cara, o Botafogo vive um novo momento, muito mais maduro, né? E sem aquela gordura toda. Não é isso? Um campeonato muito mais apertado, né? Que o Palmeiras não dá descanso. Eu concordo, é um time bem mais maduro. Bom, pessoal, então é isso. O Luiz Henrique foi de longe o destaque da seleção brasileira. O cara entrou em 4 minutos, ele deu um passe para gol, um belíssimo passe, um lançamento pro gol do Andrés Pereira e fez o gol no passe que ele recebeu do Igor Jesus, que vamos combinar, ali o Rafinha, o Rodrigo e tal, quase não deram a bola no Igor, tá? Panelinha escolheu o Igor legal, mas beleza. Ele sofreu pênalti no primeiro tempo e ainda deu assistência pro gol do Igor Jesus, gol do Luiz Henrique, né? Aí o Luiz pega a bola, parte, bagunça um, bagunça outro de todo canto. A canhotinha dele que é precisa. Já tinha feito um gol de canhotinha no jogo anterior. Ele vai lá e se destaca como um jogador que, nessa data FIFA, 45 minutos em campo, né? 20 e poucos em um, 20 e poucos em outro. Ele faz 2 gols e dá uma assistência. E é, de longe, o craque, né? Dessa data FIFA. Bom, Igor Jesus, bela atuação. Luiz Henrique, jogou muito. Almada meteu o gol, bela atuação, né? Ainda roubou a bola pro terceiro gol da Argentina. Ou o terceiro gol do Messi, agora não lembro. O Bastos, muito bem na Angola também. O Savarino meio que apagado, deu até um belo passe pro atacante da Venezuela, que perdeu o gol, senão ele faria uma assistência, mas também foi mais apagadinho de todos eles. O Gatito tomou um gol, depois de 3 jogos sem ser vazado, mas fez boa partida também. O Paraguai ganhou o jogo, o Paraguai. E é isso, pessoal. Os caras voltam agora pro Brasil, quer dizer, o Luiz, o Alex Telles e o Igor Jesus já estavam no Brasil, mas o resto volta pro Botafogo, né? Com moral lá em cima, com alto astral, com confiança, e é isso que importa. Agora é mirar o Criciúma, que é o nosso próximo adversário, Maracanã lotado, é dia de decisão. Temos 9 decisões pela frente do Brasileirão, e essa é uma delas. Pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.